Olá, nerds de plantão, sou o professor Elmar e hoje vamos aprender teoria dos conjuntos. Lembrando que esse tópico é um dos temas da prova do IFCE, do Técnico Integrado ao Ensino Médio. Mas antes desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Conjuntos. Conjuntos é o mesmo que agrupamento, coleção, sistema. Exemplo, conjunto das vogais. Lembrando que o conjunto é representado por chaves. A, E, I, O é o conjunto das vogais. Conjunto dos algarismos romanos. I, V, X, L, C, D, M. Aqui nós temos dois exemplos de conjuntos. Aqui nós temos uma representação de um conjunto A. Temos a simbologia pertence e a mesma simbologia com o corte não pertence. Lembrando que nos conjuntos esse corte é a negação. Então vamos lá, estabelecer as relações. Observe a representação do conjunto A. Nós temos a letra A, B e C pertencentes ao conjunto, enquanto a letra D não está pertencendo ao conjunto. Letra A pertence ao conjunto A. Letra B, observe, está aqui dentro, também pertence ao conjunto A. Enquanto a letra D não pertence ao conjunto A. E assim estabelecemos a relação de pertence e não pertence. O conjunto pode ser unitário quando ele possui um único elemento. Exemplo, conjunto dos números que são par e primo ao mesmo tempo. O 2, ele é o único número que é par e primo. Relembrando, um número primo é aquele número que tem somente dois divisores. Segundo exemplo, conjunto da solução da equação 3x mais 1 igual a 10. Se você resolver essa equação, que é uma equação do primeiro grau, você vai encontrar uma única solução, uma única raiz, que é o 3. 3 vezes 3, 9, 9 mais 1, 10. Então, esses conjuntos têm apenas um elemento. Então, eles são classificados como conjuntos unitários. Conjunto também pode ser um conjunto vazio, quando ele não possui elemento algum. Representamos o conjunto vazio assim ou assim. Nunca, em hipótese nenhuma, podemos representar assim. Porque assim está indicando que ele tem um elemento. Então, ou assim ou assim. Exemplo, x tal que esse símbolo aqui significa tal que. Então vamos lá. X tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Os múltiplos de 2 é a tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Não existe nenhum número que é múltiplo de 2 e ímpar ao mesmo tempo. Portanto, esse conjunto ele é um conjunto vazio. Exemplo 2. B. X tal que x é maior que 0 e x é menor que 0. Não existe nenhum número também que ele é ao mesmo tempo maior que 0 e menor que 0. Portanto, o conjunto B também é vazio. O conjunto universo quando vamos desenvolver um certo assunto, conteúdo de matemática, admitimos a existência de um conjunto U, de um conjunto maior, a qual esse conjunto pertence a todos os elementos utilizados. Então, quando geralmente você vai ver uma questão de conjunto, uma questão matemática, você vê a qual universo ele pertence. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, os complexos. Então, o conjunto universo é um conjunto que abrange todos os elementos que vamos utilizar. Conjuntos iguais ou igualdades de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se somente se. Esse símbolo aqui significa se e somente se
Para todo x pertence a A, se somente se x pertence a B. Ou seja, dois conjuntos são iguais se eles tiverem os mesmos elementos. Vamos verificar isso no conjunto 1, no exemplo 1. Nós temos um conjunto A, B, C, D. Ele é igual a um conjunto D, C, B, A. Mesmo fora de ordem, eles têm os mesmos elementos. Logo, eu digo que esses dois conjuntos são iguais. Exemplo 2. 1, 3, 5, 7, infinitamente. É igual ao conjunto tal que x é inteiro, positivo e ímpar. Então, aqui nós temos números inteiros, positivo e ímpar. Então, esses dois conjuntos são iguais, pois eles possuem exatamente os mesmos elementos. Subconjuntos. Podemos observar aqui no diagrama que o A está dentro do B, ou seja, o A está contido dentro do B. Para ser um subconjunto, A tem que estar contido em B se somente se para todo valor de x, onde x pertence a A, isso implica que x pertence a B. Ou seja, todo valor que está aqui em A também pertence a B, também está em B. Também pode ser escrito assim. O Czinho ao contrário significa que B contém A. B contém o A. Exemplos é um A. Primeiro exemplo, A e B. Conjunto A e esse segundo representando o conjunto B. Note que o A e o B está contido no segundo conjunto. Logo, ele é um subconjunto do segundo conjunto. A está contido no segundo conjunto. Logo, ele é um subconjunto do segundo conjunto. Terceiro exemplo, A e B está contido no conjunto A e B. Logo, ele é um subconjunto do segundo conjunto. E também aqui temos uma igualdade de conjunto, né? Que temos os mesmos elementos. O conjunto das partes são os subconjuntos que um conjunto pode ser dividido. Representado aqui pelo P, partes de A é igual a x, tal que x pertence a A. E NPA é o número de elementos que esse conjunto vai ter, obtido pela forma 2 elevado a n. Por exemplo, aqui temos um conjunto A com um elemento. Então, vamos primeiro descobrir qual o número de subconjuntos. 2, olha a fórmula, elevado a 1, porque só tem um elemento. 2 elevado a 1, 2. Ou seja, ele tem dois subconjuntos. E quem são eles? Primeiro, o vazio é um subconjunto de todo o conjunto. E no caso aqui, o segundo subconjunto é o próprio A. Então, temos aqui dois subconjuntos. Exemplo 2, agora já temos dois elementos. Então, vamos calcular primeiro o número de subconjuntos. 2 elevado a 2, 4. Ou seja, esse segundo exemplo tem 4 partes. O vazio é a primeira delas, porque ele está presente em todos os conjuntos. Segundo, é só o A. Depois, só o B. Note que já temos 3 partes, falta só a quarta parte, é o todo, A, B. Ou seja, 4 partes, 4 subconjuntos. Agora vamos ver a operação entre conjuntos. Reunião ou união de conjuntos. A, esse símbolo representa a união. B, x tal que x pertence a A ou x pertence a B. União, o próprio nome já está dizendo. Você vai unir ou reunir os dois conjuntos. Aqui no nosso diagrama de Venn, a união do conjunto A com B seria tudo isso daqui. Vamos ver como é que fica no exemplo. Aqui eu tenho um conjunto A e B, e um conjunto B, C e D. A união deles dois você vai juntar.
seria A, B, C, D. Mas se o A já tiver no B, quando eu for fazer a união, não tem problema nenhum. Você não precisa repetir os elementos duas vezes. A, B, união com A, B, C, D é o próprio conjunto lá. E se você for juntar um conjunto, unir com vazio, dá o próprio conjunto. Próxima operação é interseção. A interseção de dois conjuntos nada mais é do que a parte comum a eles. Vamos ver aqui no diagrama, seria essa parte aqui. A, esse símbolo, esse uzinho virado para baixo é a interseção de B, onde X, tal que X pertence a A e também pertence a B. Vamos ver como é que ficaria isso nos exemplos. Aqui temos no exemplo 1 um conjunto com os elementos A, B e C, e interseção com um conjunto com os elementos B, C, D e E. Então você vai observar na interseção quem está presente nos dois conjuntos, aqueles elementos que são comuns. No caso aqui o A só está no primeiro, o B está nos dois, o C também está nos dois. Então, no caso, a interseção é os elementos B e C. O A, no exemplo 2, o A está nos dois, o B também está nos dois. Logo, a interseção é A e o B. No exemplo 3, você pode observar que não tem nenhum elemento que está comum aos dois conjuntos. Portanto, a interseção deles dois é vazia. E a interseção de um conjunto com o vazio também é vazia. Nós temos agora a diferença entre conjuntos. A menos B, X, sabe que X pertence a A e X não pertence a B. Onde é que seria isso no diagrama, meu irmão? Essa parte aqui. Ou seja, a diferença entre A e B é quem pertence a A, mas não pertence a B. Então, vamos lá para os exemplos. Aqui eu tenho um conjunto menos um outro conjunto. Ou seja, esse primeiro conjunto menos o segundo é quem está pertencente ao primeiro, mas não pertence ao segundo. O A pertence ao primeiro, mas não pertence ao segundo. Então, vamos lá. O A é o primeiro elemento. O B pertence ao primeiro e ao segundo, então não entra. O C pertence ao primeiro e ao segundo, então também não entra. Então temos aqui um conjunto unitário, com um único elemento, que é o A. Vamos para o exemplo 2. Novamente eu tenho que procurar um elemento que pertence somente ao primeiro conjunto e não ao segundo. O A pertence somente ao primeiro conjunto. O B pertence aos dois e o C pertence aos dois. Exemplo 3. O A pertence aos dois e o B pertence aos dois. Ou seja, não tem ninguém que pertença somente ao primeiro conjunto. Portanto, aqui a diferença entre esses dois conjuntos é vazia. A próxima operação é o complementar. Complementar de B em A pode ser representado assim ou assim. O complementar de B em A é o mesmo que A menos B. Exemplo, se A é igual a B, C, D, E e B é igual a C, D, E, vamos encontrar o complementar de B em A. Como eu vi aqui, como vimos aqui, complementar de B em A é o A menos B. A menos B. Ou seja, quem está em A, mas não está em B. O A está em A, mas não está em B. O B também. O C está, o D está e o E está. Então, temos esses dois elementos, A e B. Agora, vamos resolver um problema matemático que envolve conjuntos. Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas?
Para resolver qualquer problema matemático, é sempre bom que antes de começar a resolver, a gente anote os dados da questão. Dados são a informação que a questão nos passou. Após anotar os dados da questão, vamos utilizar o diagrama de Venn para resolver esse problema matemático. Primeiro, é importante que comecemos sempre pela interseção. Por quê, Omar? Aqui a questão diz que 221 alunos estudam inglês. Porém, alguns desses alunos também estudam francês. No caso, são 52 que estudam inglês e francês. Então, devemos primeiro começar pela interseção. Temos aqui, então, 52 alunos que estudam as duas disciplinas. Então, vamos lá. A questão diz que 221 estudam inglês. Se você observar no diagrama que representa inglês, já tem 52. Então, eu preciso saber quantos faltam para completar 221. Ou seja, eu vou fazer 221 menos 52. 1 é menor que o 2, é necessário pedir emprestado. Aqui 2 fica 1 é 11. 11 menos 2, 9. Aqui não dá novamente, tem que pedir emprestado novamente. 11 menos 5, 6. E abaixo 1. Ou seja, 169 alunos estudam apenas inglês. 169 mais 52, 221 no total estudam inglês. Eu vou repetir o mesmo processo para o francês. São 163 alunos que estudam francês, mas aqui já tem 52 alunos. Então vamos fazer a subtração de 163 menos 52. Nesse caso nem precisamos pedir emprestado, né? Os números de cima são maiores do que o de baixo. Eu posso tirar de 3, eu posso tirar 2, de 6 eu posso tirar 5. 3 menos 2, 1. 6 menos 5, 1. Abaixo 1. Ou seja, 111 alunos estudam somente francês. 111 mais 52, 163. Mas a questão disse que o total nós temos 415 alunos. Vamos somar esses três, os que estudam apenas inglês, os que estudam as duas e os que estudam francês, para verificar se temos ou não esses 415 alunos. Vamos realizar a soma dessas três parcelas. 9 mais 1 dá 10, 10 mais 2, 12. Põe o 2 e vai 1. 6 mais 1, 7, mais 1, 8, 8 mais 5, 13. 3 vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 332. Ou seja, 332 alunos estudam as duas disciplinas. Mas 332 e o total é 415. Está faltando alguns alunos, não está? Sim. Esses são os alunos que não estudam nem inglês nem francês. Então, para obter esse número, é necessário pegar o total de alunos, que é 415, menos os alunos que estudam as duas disciplinas. 332. 5 menos 2, 3. 1 menos 3 não dá, porque o 3 é maior que 1, não tem como eu tirar de 1 tirar 3, então vamos pedir emprestado. Aqui fica 3, aqui fica 1. Agora sim, 11 dá para tirar 3. Dá 8, 3 menos 3, 0. Então temos 83, ou seja, 83 alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas. Agora vamos voltar para a questão e verificar o que ele está pedindo nas perguntas para que possamos responder corretamente. A primeira pergunta é: quantos alunos estudam inglês ou francês? Quantos alunos estudam inglês ou francês? Esse estuda inglês, esse estuda francês, esse também estuda inglês ou francês. Ou seja, a primeira pergunta, 332 alunos estudam inglês ou francês. E a segunda pergunta, quantos alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas? São 83 alunos não estudam nenhuma das duas disciplinas. Agora, Ness, chegou a sua vez.
Mostre que você ficou atento a todo o vídeo e aprendeu todo o conteúdo e resolva esse desafio. Nós temos aqui a palavra nerds do nosso canal. Cada letra representa um conjunto e você vai identificar a interseção de todos esses conjuntos. Deixa aí o resultado nos comentários.